Bate-papo e informação, sala de visita no programa Fala Cidadão. 10h12. Lembrando que daqui a pouquinho tem o quadro Fala Professor, com o nosso amigo Biratã Ramos. E hoje no quadro Sala de Visitas estamos recebendo aqui no estúdio a visita de Renata Galbini. Ela vai falar sobre a manifestação, o movimento que vai estar acontecendo no dia 3 de novembro, no domingo, a partir das 4 horas da tarde, na Praça Porto Rocha, em Cabo Frio. É um movimento contra, o Instituto Royal. Aliás, muito comentada essa matéria, em todas as mídias sociais, envolvendo também, aqueles cães, que estavam dentro desse instituto, A gente tem acompanhado isso de perto. 178 cães da raça Beagle, que é uma raça utilizada para essa finalidade. Infelizmente, tivemos recentemente na Espanha também um problema parecido, lá na cidade de Barcelona, num instituto de grande repercussão, instituto multinacional. E essa semana, para nossa surpresa, inclusive foi matéria na TV, na Inter TV, na afiliada da Rede Globo de televisão, foram encontrados cães também mortos, envenenados aqui em Araruama. Uma matéria também de bastante repercussão. Na localidade da Charanto, em Araruama. Está sendo já investigada essa situação. E vamos ouvir o bom dia da Renata Galbini falando sobre esse movimento que vai acontecer em Cabo Frio. Bom dia, Renata. Bom dia, Arlindo. Bom dia a todo mundo que está escutando a gente. Tudo bom? Tudo ótimo. Fala um pouquinho pra gente desse movimento, dessa ação que vai ser realizada no dia 3 de novembro lá em Cabo Frio. Então, Arlindo, eu tomei essa iniciativa diante dos fatos, a minha revolta, o fato de eu estar com as mãos tão amarradas foi uma forma de eu tentar manifestar. Eu acho assim, a gente não é capaz de mudar o mundo, mudar uma lei sozinho, mas juntos, se cada um fizesse em uma cidade, em um estado, se juntasse, muitas coisas de ruim, de errada não aconteceriam. Então o meu objetivo, além de juntar pessoas, manifestar, lutar contra toda essa crueldade, quem sabe até a mudança dessa lei que existe desde 8 de outubro de 2008, assim, fazer que outras pessoas se mobilizem de outros lugares e quem sabe fizessem o mesmo movimento, que é essa manifestação que eu vou realizar em Cabo Frio, dia 3 de novembro, domingo, às 4 horas da tarde. Renata, você falou a lei que existe desde 8 de outubro de 2008. Fala um pouquinho pra gente o que diz essa lei. A lei é 11.794, do artigo 14. Ela diz que o animal só poderá ser submetido a intervenções quando antes, durante e depois do experimento recebido, receba cuidados especiais conforme estabelecido pelo CONSEA. O que é o CONSEA, É o Conselho Estadual de Segurança Alimentar e Nutricional. O CONSEA, o coordenador do CONSEA, afirma que ativistas estragaram o trabalho de anos do laboratório. Mas de anos não, porque apenas em agosto de 2013 que ele foi credenciado. Então não foi um trabalho de anos, porque então está mais que provado que esse trabalho de anos que eles estavam fazendo não estava certo. Se já não é certo, estava menos ainda. Para acrescentar o que você fala, Renata, eu me lembro que um dia após o problema ocorrido lá no estado de São Paulo, o que aconteceu? Veio a público uma representante do Instituto Royal que disse que o Instituto obedecia a todos os parâmetros e que era fiscalizado pela Anvisa. No dia seguinte, a Anvisa vem e diz, mentira, a Anvisa não tem poder de fiscalização nessa questão. Exatamente, a própria Anvisa... Ela fiscaliza o medicamento e não a forma com a qual o medicamento é testado. Foi uma mentira da representante do Instituto Royal. Não foi a primeira... E se eu não estiver enganado, o sobrenome dela tem Ortiz. A Silvia Ortiz. Silvia Ortiz, ela exato. Falou não só essa informação, como muitas outras, e os fatos surgem após as afirmações dela, afirmando e provando de que ela não condiz com o que diz, E eu vou levar para as ruas, inclusive, cartazes, e para quem for, tem todo o direito de fazer o que achar que deve, mandar imagem, mensagem,
Se ela não considera tudo aquilo que era realizado lá de maus tratos, então por que não fazer com ela? Olha, Não é maus tratos? sábia observação, muito sábia. Você acha que não são maus tratos encontrar um animal morto, congelado em nitrogênio há 6 meses, né? Animais com os dentes colados, animais com a orelha e a língua cortada, com o pelo raspado. Isso não é maus tratos? Os animais que estão com os ativistas, qualquer pessoa que se aproxima, eles tremem. São arredios, eles morrem de medo, ficam Exato. estressados quando uma pessoa se aproxima desses animais. Eu me lembro quando foi feita aquela abordagem lá em Barcelona, na Espanha, né, que os Beagles foram salvos por ativistas, por defensores dos animais. À época, os animais eram todos arredios, porque eles ficam em cubículos, né? Eles ficaram, como se diz, surpresos quando foram para correr. Eles não... Você que está nos ouvindo não imagina como é a vida de um animalzinho como esse. No caso, essa raça, o Beagle. Exatamente. E para quem não sabe, é usado o Beagle por ser um animal extremamente dócil, que não reage a qualquer coisa que você Exatamente. possa fazer. Por isso é utilizado o Beagle. Mas eu vou levar às ruas no domingo, lógico, uma manifestação contra o Instituto Royal, mas também contra o uso de animais em testes laboratoriais. Isso Ou não é seja, preciso. não importa a raça, muito menos a espécie do animal. Exato, se é cachorro, se é coelho, como eles tinham no Instituto, coelhos camundongos e os beagles também, não é necessário mais o uso de animais para testes laboratoriais. No Reino Unido mesmo, apenas 0,01% das experiências são feitas em cães. Logo, se isso é realizado lá, é porque existem outras técnicas. Então o Brasil está muito, como que eu posso dizer? Atrasado nesse aspecto. Não precisa todo esse atraso. É mais do que certo que existem técnicas sem que haja toda essa crueldade. E eu tô tão revoltada que eu tomei essa iniciativa de levar as ruas. Você vai ter você vai ter meia dúzia de pessoas, se vão ter 100 pessoas, eu não sei. E essa revolta é minha também, fiquei muito revoltado, assim como tanta gente, não só no Brasil, como fora do país, porque lá fora, outros países tidos como evoluídos não fazem mais experiências utilizando animais. E foi patética a justificativa do advogado do Instituto Royal, que agora me foge a memória e o nome, até porque eu não faço questão nenhuma de falar o nome de um cidadão, que vem a público e diz, mas as pessoas têm que saber que os medicamentos que elas usam, que os cosméticos que elas usam, antes têm que ser testados. Mas tem que ser testado dessa. Por que então, se é indolor, se não causam nenhum tipo de agressão, como você disse com muita propriedade, por que eles não se submetem, tá, a esses testes? Exato, e está mais que provado que muitos desses testes que eles fazem nos animais, até de cosméticos, quando chega para nós, humanos, eles causam alergia do mesmo jeito, não é uma coisa totalmente garantida. Então, para que sacrificar um animal que às vezes eles usam 1, 2 vezes e eles sacrificam? Isso está provado em documentação que está nas mãos de ativistas e que já foi entregue para a polícia. E outra coisa, o Instituto, além de ter credenciado, vamos dizer assim, somente em agosto de 2013, antes, todos esses anos que o Instituto esteve em funcionamento, ele estava licenciado para funcionar como um canil. Isso está aprovado, tá? Então, se ele estava licenciado para funcionar como um canil, por que a polícia, a prefeitura demorou tanto para tomar tantas providências? Se isso está mais do que claro, né, do papel deles, que está totalmente errado e ilegal. Então, vamos levar para as ruas isso. Contra o Instituto, que já cometeu até hoje, durante todos esses anos, tanta crueldade e que nós somos contra a qualquer tipo de maltrato animal. Eu faço parte do Patinhas que Curam, o pessoal deve estar me escutando agora. E a gente luta a cada dia pelo bem-estar do animal, seja ele de rua, doméstico, independente. O animal ele tem todo o direito de ser amado e respeitado, assim como nós. Já tivemos a resposta de um ouvinte nosso e uma pessoa que tem uma experiência fantástica em laboratórios, né, em multinacionais, trabalhando na área de cosméticos. O Silvio Martins está lembrando aqui o seguinte, eles não fazem experiência com seres humanos porque custaria muito caro e com o animal vai custar bem mais barato, né?
Boa, Silvio, boa. Um abraço, Silvio Martins, obrigado pelo carinho, né? Tá sempre atento também o Silvio, que nas quintas-feiras está conosco aqui no Expresso 560 a partir de 14 horas. Mas, dito isso, é importante a gente frisar também que houve a intervenção, essa intervenção foi feita por um grande defensor dos animais no Brasil, o Luiz, né? Quem quiser pode até acessar a Luiz Proteção Animal, só que sem o cedilha, né? Luiz Protecão Animal, né? Que vai ter informações e mais informações, ele é fantástico nisso. E a própria apresentadora, né, Mel? A Luísa Mel está lutando bravamente contra toda essa crueldade. Ela esteve em São Roque pessoalmente, ela vai estar hoje em Brasília, onde vai ter um debate com a presença da senhora Silvia Ortiz, que eu quero ver quais serão os argumentos dela. Ontem a Luísa Mel estava numa emissora de televisão e a Silvia Ortiz também estava, e a Luísa Mel a convidou para um debate e ela não aceitou. Por que será? Por que será? Essa é a indagação correta, né? Por que será? Fica aqui a nossa expectativa de que o nosso país avance também nessa questão, porque nós somos muito atrasados quando falamos na questão voltada não só para os animais, como a defesa da natureza de um modo geral, né? Exato. Vocês até citaram agora há pouco o caso que aconteceu, né, dos cachorros envenenados. Ontem Exato. Eu falei com a Inter TV a respeito desse assunto e eu falei que a gente vai procurar os proprietários para saber se eles procuraram fazer ocorrência e se a polícia vai investigar, porque senão, infelizmente, isso se torna frequência. Passa a ser uma coisa recorrente, né? Lamentavelmente. Isso não pode acontecer. O uso do chumbinho sendo usado de forma criminal, poderia ser feito uma investigação, o órgão cair em cima para ver quem está vendendo, e multar, proibir, porque isso pode causar mal para um animal, como também para uma criança, para mim, para você. Entendeu? Então foram 11 animais, isso é absurdo, isso não pode acontecer novamente, nem aqui, em nenhum lugar nenhum. As pessoas têm que aprender que o animal pode ensinar para nós, tanto quanto eu posso ensinar para você, por gestos, porque eles nos ensinam muito a cada dia, sem falar uma palavra. Por que agir de forma tão cruel e covarde com o animal? Exatamente, bem observado. Renata, a manifestação acontece, portanto, no próximo... Isso, agora domingo, depois do feriado de finados, dia 3 de novembro será a manifestação. Nós vamos sair da Praça Porto Rocha, lá de Cabo Frio, e está marcado para as 4 horas da tarde. Quem quiser levar cartaz, quem quiser pintar o rosto, eu estou dando ideia do pessoal, se quiser usar tiara com orelhinha de coelho, afinal de contas o Instituto possuía coelhos, né? Quem quiser pintar o rosto com um rostinho de cachorro ou de forma que pareça com os machucados dos animais do Instituto, e vamos todos de camiseta branca, tá? Pra demonstrar, passar pra paz, porque a gente quer paz, a gente precisa de paz, como diz a música do Jorge Mateus, paz e amor é o que eu quero pra nós, é o que a gente precisa, somente isso. Tá certo, plagiando a música, né, Arlindo? Paz e amor é o que eu quero e é o que todos nós queremos, sim, é verdade. Fazemos coro também a dupla Jorge Mateus, né, nessa mensagem tão bonita, e ao mesmo tempo a gente chama a atenção do cidadão também, porque, como disse Gandhi, né, você conhece uma nação. Aliás, eu não sou muito chegado a esse negócio de frase, né, feita por filósofo A, B ou C, mas Gandhi disse que você conhece uma nação pela forma com a qual ela trata os seus animais, tá? É verdade. Eu acho assim, eu sou apaixonada por bicho, eu tenho cachorro, eu tenho uma gata, que inclusive eu nem gostava tanto de gato, mas depois que ela entrou na nossa casa, começou a fazer parte da vida, sabe? A gente viu o quão interessante é a personalidade de um gato, e isso consta para todos os animais. Todo animal que você tiver contato próximo, seja um elefante, um cavalo, um peixe, todos eles se expressam de alguma forma. Exatamente. E eles merecem o nosso amor, o nosso respeito, o nosso cuidado. Eu espero a presença de vocês no dia 3 de novembro. Mas acima de qualquer coisa... A concentração será na Praça Porto Rocha. Isso, em Cabo às Frio. 16 horas. Exato, dia 3 de novembro, domingo. Leva a mãe, leva pai, com a camiseta branca, pra gente passar a mensagem de paz.
Agora, naturalmente, alguém vai querer levar um animalzinho de estimação também. Como é que vai ser isso? Pede-se para que não leve ou pede-se para que leve? Porque às vezes pode dar briga lá, um animal pequenininho, um grande. Geralmente os pequenininhos, quando vê um grande, vão para cima do grande. Tem isso também. Eu já vi mesmo um pincher, inclusive foi no dia da nossa segunda-feira de adoções que nós realizamos na Praça João Hélio. Passou um pincher e avançou num labrador que estava lá. Foi muito engraçado. Existem sim pessoas falando que vai levar o seu cachorro, principalmente, gato até então não. Eu acho assim, se você tem sintonia, se você tem domínio sobre o seu animal, leva com uma coleira. Mas se ele for grande, não dá para você levar no colo, é melhor que deixe em casa por proteção própria dele, né? Se o animal ainda for de colo, leva se você tiver total domínio de deixar ele protegido, se não, deixa em casa que é melhor. 10h27, conversamos aqui no Fala Cidadão com Renata Galbini, falando sobre esse movimento que acontece no próximo domingo, dia 3 de novembro, às 4 da tarde, na Praça Posta, em Cabo Frio, um movimento, né, contra tudo isso que aconteceu lá no Instituto Royal em São Paulo. Renata, desde já agradecemos a sua presença. Eu agradeço vocês pelo espaço, muito obrigada, espero todos vocês no domingo, levem cartazes, levem sua mensagem, vamos lutar pelos animais, somos contra qualquer tipo de maltrato e crueldade contra eles. Intervalo comercial, né? Antes vamos fechar o nosso quadro, é claro, e já a gente retorna com mais programa Fala Cidadão, com mais informações aqui nesse programa que é feito especialmente para você. Bate-papo e informação, sala de visita.